Terminei tanto que essa aqui não tem nem mapa mental, que eu terminei de preparar essa aula às 5 horas da tarde. Ó, 100 slides. Doido. Tô com nem esperança de terminar hoje não, vamos ver. Eu quero me concentrar mais na parte final. Pessoal, algum de vocês aqui, eu acho que a grande parte não fez fisicoquímica, mas não se preocupem, certo? Eu vou mexendo aqui os pauzinhos para dar para certo para todo mundo. O que a gente vai ver hoje agora, galera? Acidez e basicidade de compostos orgânicos. O pessoal da Química Geral, o que foi que viu na Química Geral? Viu os ácidos e bases de arrínios. O pessoal da Fisicoquímica já viu ácidos e bases mais complexos um pouco. São as bases de Bronsted. Beleza? Mas agora a gente vai ver isso só em compostos orgânicos. Acidez e basicidade. Mas isso aí não é o mesmo que ácido e base, não? Aham. Só que nós não vamos falar das funções inorgânicas, certo? Ácidos e bases como funções inorgânicas. E sim dos compostos orgânicos. Ah, tá. E qual é a diferença? Várias, a diferença são várias. Começando pela definição de ácido e base, que precisam ser atualizadas para quem saiu da Química Geral, certo? E tem toda uma questão também de eletronegatividade com a estrutura da molécula que vai afetar a acidez e basicidade, que a gente vai ver lá na frente. Pois vamos começar, galera. Por onde? Vamos definir os ácidos e bases em relação a Arrhenius, Bronsted e Lewis, certo? Pois a rocha, professor. Pessoal, a definição de Arrhenius considera que ácido é toda substância que em água libera como cátion somente H+. Beleza? E base é toda substância que em água libera como ânion somente o H-. Beleza? Definição de Arrhenius. Ou seja, qualquer substância que libera só H+ ou só H- é um ácido ou uma base. Esse aí eu tinha visto em Química Geral. A outra definição, galera, é a de Bronsted-Lowry. Certo? Onde ele diz que ácido é toda substância capaz de doar um próton. O que é um próton? É uma carga positiva, H+. Certo? Por exemplo, repara, ó, o ácido aqui, ó, HCl, tinha um hidrogênio. Nos produtos ele não tem mais. A água não tinha hidrogênio, tinha 2, agora tem 3. Está dizendo o quê? O hidrogênio saiu daqui e veio para cá. Ou seja, esse cara doou o hidrogênio. Então, posso dizer que ele é um ácido. Beleza? Ele doou o hidrogênio. Doou o próton. Por isso eu classifico ele como ácido. E base é toda substância capaz de receber o próton. Aí olha para cá para essa reação. A amônia tinha 3 hidrogênios. Nos produtos tem 4. Isso quer dizer o quê? Que ela recebeu um próton da água. Quem recebe próton é base. Beleza? Então posso dizer que a amônia é uma base. Ficou claro isso para vocês? Quem doa próton é ácido. Quem recebe próton é base. Certo? Beleza. A grande vantagem, eu excluo a necessidade de ser no meio de água. Aqui está em água, tá bom? Mas não é obrigado sem água. Não é obrigado sem água. Se você tem uma reação de troca de prótons, é uma reação de ácido-base, definida por Bronsted-Lowry. Beleza? Entendi. Mas, tipo, a água na primeira também está recebendo um próton. Aqui, ó. A água aqui, ó, está recebendo um próton. Ela é uma base? Muito bem observado, Lockdown. Você é muito esperto, meu amigo. Ela é uma base, galera. Então, eu tenho os dois na mesma reação. O ácido e a base. Sempre é um par. Certo? O ácido vai doar o próton e a base vai receber o próton. Agora, eu quero que você olhe os produtos. Certo? Aqui, ó. Cl- H3O+. O que é que você acha deles, considerando a teoria de Bronsted-Lowry? Esse Cl-, ele pode receber ou doar um próton? E esse H3O+, ele pode receber ou doar um próton? O que é que vocês acham? Cl- pode doar próton? H+? Não, porque não tem próton. H3O+, pode doar próton? Pode, não pode não? Ele não tem próton? Ele pode ou não pode fazer isso aqui voltando? Ó? Verdade. Doar o próton. Então, o produto formado, ele pode doar e receber próton. O cloro vai receber, característica de base. E o hidrônio, aí, o H3O+, vai doar, característica de ácido. Mas olha aqui nos reagentes, ó. O H2 era uma base. Ele virou um composto
que tem característica de ácido agora, que pode doar próton. O HCl era um ácido. Ele virou um composto agora que tem característica de base. Certo? O cloro seria uma base e o outro seria um ácido. É isso, professor? Exatamente. Esses caras, pessoal, são chamados de par ácido-base conjugados. Certo? É o ácido. Ó. O que é o H3O+? É o ácido conjugado dessa base. Porque é um par. O ácido conjugado dessa base. E o Cl- é a base conjugada desse ácido. Vocês entenderam, galera? O cara que é ácido em reagentes vira base conjugada nos produtos. O que sobra dele. O que sobra da base vira ácido conjugado e o que sobra do ácido vira base conjugada. É um par ácido-base conjugada. Beleza? Essa definição ela se torna muito importante lá em Analítica 1, quando vocês começarem a ver solução tampão. Certo? Para entender isso melhor, pessoal, é só inverter a reação. Ó. Ácido e base, ácido conjugado, base conjugada. Beleza? E Lewis? Calma. Lewis teorizou o seguinte. Ácido é toda substância capaz de receber um par de elétrons. E base é toda substância capaz de doar um par de elétrons. Beleza? HCl mais H2O formando Cl- mais H3O+. Presta atenção aqui, ó. Na água, eu tenho um par de elétrons, não tenho? Ó? No oxigênio. Quando eu faço a estrutura da água, eu não faço assim? Desenho clássico da água. Eu tenho lá em cima do oxigênio 2 pares de elétrons sobrando. Certo? Peraí. O que é que está acontecendo? Ó? A reação acontece o seguinte. Eu dou um par de elétrons para cá, o cloro, e essa ligação é quebrada. Certo? Presta atenção, galera. Quem é que está doando o par de elétron? Quem está doando o par de elétron? A água. Quem é que está recebendo o par de elétron? O HCl. Ou seja, quem recebe é ácido, quem doa é base. Certo? E vai formar também os pares conjugados. Aí o Lockdown pergunta, mas qual é a vantagem da teoria de Lewis? Se a teoria de Bronsted explica isso aqui, ó. Isso aqui já é explicado pela teoria de Bronsted e você entende muito mais fácil do que por Lewis. Depende da reação, galera. Tipo, como é que você define essa reação aqui? Se eu perguntar para vocês, isso é uma reação ácido-base? Provavelmente, se você só viu até a ácido-base de Bronsted, você vai dizer que não é. Porque não tem troca de prótons. Olha para o BF3, ele está recebendo ou está doando próton? Olha para o NH3, ele está recebendo ou está doando próton? Não, não está. Então, pela definição de Bronsted, isso aqui não é nem ácido nem base. Mas eles são ácidos e bases. Pela definição de quem? De Lewis. Por quê? Porque eu tenho uma doação ó, desse par de elétron da amônia para esse orbital vazio do BF3. Beleza? Beleza? BF3, galera, vai ser um ácido de Lewis, enquanto NH3 é uma base de Lewis. Por quê? Porque eu tenho doação do par de elétron aqui para o orbital vazio. Certo? Eu vou formar ali o que era ácido, ó, o BF3 vai ser agora uma base conjugada, e o que era base virou ácido conjugado. Entenderam aí a reação de Lewis? Então, sempre que vocês veem uma reação de troca de elétrons, vocês estão vendo uma reação de ácido e base também. Certo? Então, troca de elétrons também são reações de ácido-base. Rapaz, eu tenho certeza que isso aí não tem aplicação prática. O professor está falando aí só porque tem que cumprir currículo. Será? Olha aqui. Vocês sabem o que é isso aí, galera? Isso aí é o quê? Isso é uma hemácia. Isso aqui é a estrutura da hemácia. Agora eu quero que você foque aqui, ó. O núcleo dessa hemácia é de ferro. Qual é a função da hemácia, pessoal? Me digam aí, vocês que já viram biologia. Qual é a função da Transportar hemácia? oxigênio. Transportar oxigênio. Como é que ela transporta oxigênio?
Porque ele se liga a um grupo aí que eu me esqueci agora. O oxigênio se liga ao grupo M da hemácia. Ele se liga ao grupo M da hemácia. Quem é o grupo M da hemácia? É esse complexo aqui, ó. Esse aqui é o grupo M. Certo? Essa ligação, galera, presta atenção aqui, ó. O oxigênio vem, ó, e se liga no ferro. Ele pega o par de elétrons dele e doa para o ferro para fazer uma ligação. Isso aqui é ou não é uma reação de ácido-base de Lewis? Doação de par de elétron do oxigênio, base de Lewis, para o ferro no complexo M, ácido de Lewis. Então, galera, o transporte de oxigênio, o fato de vocês estarem respirando agora, é explicado por uma reação de ácido e base de Lewis. Então, você não vem me dizer que esse negócio não tem aplicação que tem. Certo? Eu não tô. Tá respirando não, Arivelto? É vampiro. Pois pronto. Tem sangue azul. Certo? Base e ácido. Uma roia. Vocês sabiam que o polvo tem sangue azul? Porque o composto dele, se eu não me engano, é com... Agora eu não lembro. Eu sei que a planta tem clorofila porque esse composto, o núcleo é de magnésio. Aí é verde. Clorofila. É muito parecido, só que é verde porque é magnésio. E o polvo tem sangue azul porque a hemoglobina dele, não é hemoglobina, tá bom? É outro nome. Eu esqueci qual é o composto agora, mas deixa a cor azul. Aí o bicho fica com sangue azul. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a hemácia é vermelha porque esse complexo aqui tem cor vermelha. Show? Certo, galera? Tranquilo até agora? Definições clássicas? Hein? Tu pode voltar lá na definição de Lewis só para ver a definição mesmo. Definição, bora lá. Ácido é toda substância capaz de receber o par. Quem recebe par de elétron é ácido. Quando é que você vai ver um ácido de Lewis? Principalmente substâncias que têm um orbital vazio, que tem um orbital com espaço para receber par de elétron. Onde é que vocês vão ver isso a rodo? Complexos. Todos os complexos metálicos têm função de ácido de Lewis, porque eles têm um orbital vazio para receber elétron. Certo? Quando a gente fez lá a questão dos orbitais lá de hibridização, vocês lembram lá? Que a gente fazia as caixinhas ali? O que é um orbital vazio? Eu tenho uma caixinha dessa vazia, para que eu possa ter a recepção de um par de elétrons. Isso aqui caracterizaria um ácido de Lewis, tá bom? E a base é a doação do par de elétrons. O que vai caracterizar a base? Eu tenho um composto que tenha par de elétron. Então, necessariamente, para ser base de Lewis, eu tenho que ter um par de elétron livre, que não esteja participando de ligação química. Certo? Lá em complexos, que vocês vão ver em analítica 1, são o que a gente chama de reagentes ligantes. Eles sempre têm par de elétrons livres, são bases de Lewis, e os complexos metálicos sempre vão receber esses pares de elétrons, que são ácidos de Lewis. Tranquilo? E essa setinha significa o que mesmo? Essa setinha aqui que eu botei, ou essa setinha aqui que vai e volta? É essa daí mesmo. Significa que o par de elétrons está sendo transferido para esse orbital vazio. Ele sai daqui e vai para lá. Ok. Certo? Ou seja, se está saindo daqui, ele está doando para cá. Tá bom? Mais alguma coisa, Velton? Não, tá ótimo. Beleza. Uma característica que deve-se ter atenção é que algumas moléculas orgânicas, assim como a água, são anfóteras. Ficou esquisita essa frase. Esquisita, mas muito esquisita. Não foi pouco esquisita, não. A característica que deve ter atenção é que algumas moléculas orgânicas agora ficou melhor, assim como a água, são anfóteras. Uma característica que deve-se ter atenção é que algumas moléculas orgânicas, assim como a água, são anfóteras. Anfo o quê? Anfóteras quer dizer que podem reagir como um ácido ou como uma base. Certo? Quem acabou de sair da química geral está lembrado dos óxidos anfóteros. Certo? São substâncias que reagem tanto como base como quanto ácido.
certo? Por exemplo, olha para a água aqui, galera. Ó. No ácido acético, ela está agindo como base, recebendo o próton. Na amônia, ela está agindo como ácido, doando o próton. Aqui ela está recebendo o próton, aqui ela está doando o próton. Então a água classifica-se como base e classifica-se como ácido, certo? Entendi. Mas tem composto orgânico que é assim também? Tem sim. Olha o exemplo da ureia, galera, que é um dos principais resíduos biológicos que nós produzimos. Certo? É excretado pela nossa urina no fim do metabolismo. Ó, a ureia, ela pode reagir com hidroxila. Isso aqui, galera, eu sei que é uma base. Se ela é uma base, ela vai reagir com quem? Com um ácido, formando um sal. Beleza? Base ácido. E olha também a ureia reagindo aqui com HCl. Galera, eu sei que HCl é um ácido. Se o HCl eu sei que é um ácido, a ureia aqui só pode estar agindo como se fosse uma base. Olha aqui formando o sal também, se neutralizando, tá bom? Então a ureia tem características de base e de ácido, ou seja, é uma substância anfótera. E também, para finalizar essa questão dos compostos possíveis, nós temos os compostos que são chamados desilteriônicos. Fala, meu Deus do céu. O nome é feio, mas a definição é simples, galera. Substâncias deuteriônicas são compostos neutros, certo? Que apresentam moléculas de cargas positivas e negativas simultaneamente. Elas são neutras, mas a estrutura da molécula tem uma carga positiva e uma carga negativa, que se neutralizam no final. Eles são compostos neutros com cargas, certo? E onde tem isso? O melhor exemplo dessas substâncias são os aminoácidos, certo? Tá aqui um aminoácido, não me pergunte qual é, tanto que está genérico aqui. Tem a timina, né? Não, não é timina, não. Adenosina, guanina, esses caras aí que eu não lembro mais o nome, não. Quando eu fiz biologia, eu decorei tudinho. Triptofano, são os aminoácidos. Ele tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Então, quando ele está na forma ionizada, ele vai ter uma carga positiva e uma carga negativa simultaneamente na mesma molécula, o que faz com que ela seja neutra, mais carregada. Dúvidas? Substância anfótera reage como ácido e como uma base. E os compostos deuteriônicos são substâncias neutras que têm, na sua estrutura, cargas positivas e negativas simultaneamente. Tranquilo, galerinha? Posso seguir em frente? Pode. Aí vou. Ah, tá. Certo. Então, os compostos orgânicos podem reagir dessas formas. Como anfóteros, como ácidos, como bases. Além disso, anote aí, galera. Anote. Todos os ácidos e bases orgânicos são fracas. Não existe ácido orgânico forte. Eu lembro disso em química geral, mas me relembrei, vai lá, eu sempre confundo força com corrosão. Pois não tem relação nenhuma com a corrosão, e sim com o percentual de ionização. Tipo assim, galera, ó, a força de um ácido ou a base é a quantidade de íons que os mesmos liberam quando em solução. Ou seja, quando eu coloco o ácido ou uma base numa solução aquosa, a quantidade de íons H+, ou de íons OH- que ele vai liberar é o que vai determinar se ele é forte ou se ele é fraco. Se liberar muito, é forte. Se liberar pouco, é fraco. Por exemplo, ácido clorídrico na forma gasosa. Presta atenção aqui, galera. Está na forma gasosa. Gás, gás, gás. Ele é um ácido extremamente fraco. Por quê? Porque menos de 1% dos seus hidrogênios são ionizáveis. São liberados da molécula de HCl. Mas quando eu boto esse ácido em solução, substância aquosa, esse valor passa a ser de 92%. Ou seja, agora ele é um ácido forte. Beleza? Pois é, eu sempre esqueço isso. Pessoal, não tem a ver com corrosão. Certo? Pessoal, é só pensar em grau de ionização. Outro troço que o Lockdown não lembra. Pois é isso aqui, pessoal. Grau de ionização é a medida da capacidade em percentagem que um ácido ou base tem de produzir íons. É o percentual de íons liberados pelo ácido ou pela base. Exemplo, bora lá. Tenho aqui o HCl, 100 unidades de HCl. Eu jogo isso em água.
Aí eu formo, ó, 92 unidades de H+, e 92 unidades de Cl-. E sobra-me 8 unidades de HCl. Como é que eu faço? Eu vou pegar o número de partículas ionizadas, que no caso é 92, e dividir pelo número de partículas dissolvidas, certo? Que é o 100. Aí fica, ó, eu tentei dissolver quantas partículas? 100. Dissolveram quantas? 92. 92 sobre 100 vezes 100. Vai dar 92%. Certo? Para as bases, mesmo esquema. Pego 100 unidades de uma base, dissolvo ela, aí eu vou ter uma quantidade que foi ionizada, 98%, a quantidade que não foi. Aí eu vou ter quanto que ionizou? 98 partículas. Quanto que eu dissolvi? 100 partículas. Quanto foi que ionizou? Dá 100, 98% ionizado. Deu para entender? Isso aqui é besteira. Nem precisa lembrar disso aqui. É só para vocês lembrarem. Aí eu consigo classificar o ácido da base como forte e fraco. Certo? Se esse alfa, grau de dissociação, for maior que 50%, o meu ácido ou base vai ser forte. Se for entre 5% e 50%, vai ser moderado. Se for menor que 5%, é fraco. Certo? Beleza? Mas eu já disse para vocês, todos os ácidos e bases orgânicos são fracos. Ou seja, todos eles são aqui, ó, nessa faixa. Certo? Entendi. Mas se todos são fracos, como é que eu vou verificar a diferença de força de um do outro? Se eu tenho dois ácidos fracos, como é que eu sei quem é mais fraco e quem é mais forte entre os dois ácidos fracos? Hein? E aí? A ideia aqui é a seguinte. Se eu pegar um adulto e uma criança e perguntar a vocês qual é a mais forte, o indivíduo mais forte, vocês conseguem me dizer? Sim ou não? Sim. O adulto é mais forte. Agora, se eu pegar duas crianças da mesma idade, como é que eu vou descobrir quem é a mais forte? Botando para brigar. Que ganhar a briga é o mais forte. Entendeu? Então eu tenho que fazer comparações entre os mais fracos. Beleza? Boa pergunta, Lockdown. Primeiro, vamos ter que lembrar que os ácidos e bases fracas estão em situação de equilíbrio químico. Por exemplo. Aí vamos lembrar que diabo é equilíbrio químico, professor. Quem não viu fisicoquímica vai sentir dificuldade. Mas é quando eu tenho uma reação dinâmica, onde o produto é formado, ao mesmo tempo o produto reage de novo, voltando a reagente. Certo? E está aqui uma reação que está em equilíbrio, certo? Por exemplo, a ionização do ácido acético, que é um ácido fraco, ela está em equilíbrio químico. Isso quer dizer o quê? Que à medida que o ácido acético ioniza, formando acetato, íon acetato e H+, esses dois reagem de novo um com o outro, voltando a formar o íon acetato, o ácido acético. Ou seja, eu nunca tenho uma ionização completa. E normalmente essa ionização é bem pequena, ela tem que ser menor que 5%, porque ele é ácido fraco. Então a quantidade de H+ que eu tenho liberado é muito pequena em relação à quantidade de ácido que eu tenho presente. Certo? Se é um equilíbrio químico, pessoal, existe uma coisa chamada constante de equilíbrio. Quem saiu da fisicoquímica está sabendo o que é isso. A constante de equilíbrio, certo? Ela é calculada como? É a concentração dos produtos, são esses aqui, ó, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração dos produtos como? Da seguinte forma, concentração de íon acetato, CH3CO-, vezes a concentração de íon H+. É a concentração desse cara, vezes a concentração desse cara. É o produto, a multiplicação das concentrações dos produtos formados, dividido pela concentração dos reagentes. Aí tu fica com essa equaçãozinha aqui para determinar a constante de acidez. Beleza? É essa constante de acidez que vai te indicar se um ácido é forte ou fraco quando ele é um ácido fraco. Deu para entender, pessoal? Hein? Logo dá uma pergunta. Certo, mas como esse Ka vai me dizer a força do ácido? Simples, pensa comigo.
Se eu aumento a ionização, se eu aumento a quantidade de hidrogênios liberados em solução, certo? Se eu aumento a concentração de CH3 e H+. Se eu aumenta a ionização, eu estou aumentando a quantidade de produtos formados. O que é que vai acontecer com Ka? O que é que acontece com Ka se eu aumento a concentração aqui em cima? Matematicamente falando. Me digam aí, Ka aumenta ou diminui? Quando eu aumento aqui os termos de cima. Hein, pessoal? O que é que vocês acham? Quando eu aumento a concentração de acetato e H+, eu estou aumentando ou diminuindo o Ka? Aumenta, exatamente, Luana. É diretamente proporcional, certo? Eu aumento o Ka. Beleza? Agora, e se eu diminuir a ionização? O que é diminuir a ionização? É eu ter menos H+ liberado. É como se eu estivesse deslocando o equilíbrio para cá. Eu estou baixando a concentração de produtos. Estou diminuindo em cima. O que é que vai acontecer com o Ka? Vai diminuir também, já que eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a quantidade de íons em solução, maior é o Ka, mais forte é o ácido. Quanto menor a quantidade de íons em solução, menor vai ser o Ka, mais fraco vai ser o ácido. Perceberam que é direto? Diminuiu a ionização, o Ka vai dar menor, o ácido vai ser mais fraco. Aumentou a ionização, o Ka vai ser maior, o ácido vai ser mais forte. Show? Entenderam essa ideia? Se vocês entenderam, isso quer dizer o quê? Oxe, se quanto maior for a quantidade de H+ liberada em solução, maior é a força do ácido. E quanto maior o Ka, maior a concentração, quantidade de íons H+. Então, maior vai ser a força do ácido, ou seja, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Certo? Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Vou até botar amarelo. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Beleza? Pronto, completou bem. Mas, cuidado, o que normalmente a gente usa, pessoal, é o pKa. Vocês vão ver em provas, em livros, o pKa. Vocês não vão ver o Ka. E o que diabo é o pKa? pKa é o menos log do Ka. Lembra do pH? Que é o menos log da concentração de H+? O que é o pKa? É menos log de Ka. Beleza? Quem não lembra, quem não viu ainda, as pessoas da Química Geral, o pessoal da Química Geral viu porque fizeram o projeto de extensão do repolho roxo. E viram que pH é igual ao menos log da concentração de H+. Então, o que é que vai ser o pKa? Nossa, mãe. O que é que vai ser o pKa? Vai ser menos log de Ka. É só lembrar que esse P significa menos log. Sempre. Beleza? Tipo pH? Aham, mesma coisa. Aí eu posso aplicar o seguinte entendimento. Pega essa reação genérica aqui. Ó. O Ka for 1, um Ka igual a 1, um Ka igual a 0,1, um Ka igual a 0,01, um Ka igual a 0,001 e um Ka igual a 1 vezes 10 a menos 6. Eu pergunto para vocês, qual desses Kas representa o ácido mais forte? O 1 ou 1 vezes 10 a menos 6? 1. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Agora vamos calcular o pKa, que é o menos log do Ka. 0, 1, 2, 3, 6. Percebeu que é o inverso? Quanto maior o Ka, menor o pKa. Ó, se o pKa é 1, alto, o pKa é 0. Se o Ka é 1 vezes 10 a menos 6, o pKa é 6. Então, se eu digo para ti que quanto maior o Ka, mais forte é o ácido, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido.
Então, é isso que eu quero que vocês gravem. Quanto maior o pKa, menor é o Ka e mais fraco é o ácido. Eu posso fazer o raciocínio oposto. Quanto menor o pKa, maior o Ka, mais forte é o ácido. Beleza, pessoal? Maior pKa, mais fraco. Menor pKa, mais forte. Mesma coisa para a base? Sim, só que em vez de Ka é Kb. Certo? Mesma coisa. Quanto maior o pKb, menor o Kb, mais fraca vai ser a sua base orgânica. Entendi. Vocês entenderam? Show de bola. Para finalizar esse assunto, anote aí algumas relações. Ó. Certo? Quanto maior o valor do pKa, mais fraco é o ácido. Quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. pKa maior, ácido fraco. pKa menor, ácido forte. Quanto mais fraco for um ácido, mais forte vai ser a base conjugada daquele ácido. Certo? Um cara fraco forma uma base conjugada forte. Uma base fraca forma um ácido conjugado forte. Certo? Sempre o par formado, ele é o oposto da força. Se ele é fraco, ele vai ser forte. Se ele é forte, ele vai ser fraco. Certo? E quanto mais fraca for uma base, mais forte será o ácido conjugado gerado por ela. A questão do par que eu acabei de falar. Agora, isso é importante. Quanto mais estável as bases conjugadas, mais fracas elas vão ser. Base estável não tem por que reagir, tá bom? E quanto mais estável a base, mais fraco é o ácido conjugado. Se quanto mais estável a base for, mais fraca ela é, quanto mais estável as bases, mais fracas elas serão. Quanto mais estável a base, mais fraco é o ácido conjugado. Exatamente isso. Beleza? Anotem essas considerações aqui, tá bom? É importante para você poder fazer os raciocínios que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre o que é Ka? Sobre como é que eu relaciono ele com a força dos ácidos fracos? E que os ácidos fracos estão em equilíbrio químico? Beleza? Em relação às definições, em relação a uma substância anfótera, uma substância deuteriônica. Show de bola. Agora, vamos entender como é que a estrutura, essa parte é muito importante, eu queria chegar nela, e nem que eu continue na próxima aula, eu quero que todos vocês entendam muito bem o que eu vou falar a partir de agora. Certo? Para mim é a parte mais importante dessa matéria. Entender como a estrutura afeta a acidez do composto orgânico. Como é que a estrutura da tua molécula vai afetar, aumentando ou reduzindo a acidez dela. Como assim? Tipo, qual dessas estruturas é a mais ácida? Sem olhar para o Ka, sem olhar para o pKa delas. Eu consigo dizer que a estrutura da esquerda é mais ácida que a da direita só olhando para a estrutura. E é o que eu quero que vocês consigam fazer ao fim desse semestre. Porque ao fim dessa aula eu sei que vocês não vão conseguir, mas depois de treinar um pouquinho faz. O Lockdown está perguntando se não é a mesma coisa. É não, galera. Essa aqui tem um cloro ligado. Nops, a estrutura da esquerda é mais ácida que a da direita. Por quê? Porque essa aqui tem um cloro e essa aqui não tem um cloro. Mas por quê? Calma. Primeiro, vamos entender o princípio que diferencia um do outro. Tipo, por que uma estrutura é mais forte? Por que uma estrutura promove um ácido mais forte ou mais fraco que o outro? E depois a gente vê como é que cada ponto desses vão afetar a acidez. Beleza. Vamos começar falando dos princípios. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, grave na sua alma isso aí. A força de um ácido depende da estabilidade da sua base conjugada. Desse modo, quanto mais estável for a base conjugada formada, mais forte vai ser o ácido. Certo? Mas por quê, professor?
Pense comigo. Os ácidos fracos estão em equilíbrio com suas bases conjugadas. Certo? Todo mundo entendeu isso? Que os ácidos fracos estão em equilíbrio com as bases conjugadas? Certo, professor? Então eu posso falar o seguinte, considerando a reação de ionização de um ácido fraco genérico, HA em equilíbrio com HA+, e A-. A- aí seria a base conjugada. Beleza? Caso o A- seja muito instável, ou seja, não tenha estabilidade, o que é um cara instável? É um cara que não pode ficar sozinho. Por exemplo, eu posso soltar um idoso de 90 anos com início de Alzheimer sozinho no centro da cidade? Sim ou não? Eu Bem posso fácil, fazer né? isso? Não posso. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está instável. Entenderam? Ele está instável. Ele não consegue ficar sozinho. Agora eu posso pegar um cabo de 22 anos de idade, que trabalha desde os 13 anos de idade, sozinho no centro da cidade, ele se desenrola? Posso. Então ele é um estável, beleza? Puxa esse raciocínio para cá. Se o A-, a base conjugada gerada, for instável, se ela é instável, vocês vão ter a seguinte ideia. Não fica só. Ela vai ter que se ligar em alguém. Ela vai ter que se ligar em alguém. Quem é que está perto dela? H+. Alzheimer fobia. Por isso são idosos de 90 anos, até sem Alzheimer, que ainda ia ser complicado. Certo? Ó, A- é instável. Ele pode ficar sozinho? Não, não pode. Então, ele vai ter que ficar com alguém. Ele quer ficar com alguém porque ele é instável. Eu tinha um exemplo mais antigo, mas eu não vou usá-lo porque ele é preconceituoso. Quando não estiver gravando, eu falo. Por exemplo, preconceituoso. Certo? O A-, pessoal, ele é instável, então precisa de alguém. Quem é que está perto dele? Eu ionizei. Ionizei, certo? Tá aqui, H+ e A-. Eu tenho um vizinho ao meu A-, quem? H+. Poxa vida, se o A- não quer ficar só, e eu tenho um H+ do lado, o que é que impede que o A- se ligue de novo no H+? Alguma coisa impede? Não. Então ele vai se ligar e vai voltar para o ácido. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Quanto mais instável for a base conjugada, mais rapidamente ela reage de novo com o hidrogênio. Consequentemente, vai diminuir a ionização. Vai deixar o ácido mais fraco. Perceberam a ideia? Hein? Conseguiram captar o conceito? Se a base conjugada é instável, ela não deixa o hidrogênio sozinho. Ela não deixa. Ela se liga nele de novo e volta para composto ácido. Aí você não tem ionização. Beleza? Capite ou não capite? Alguém não capitou? Tem várias analogias aí para você fazer, tá bom? Mas a ideia principal é que a base conjugada instável reage novamente com H+, formando o ácido novamente, diminuindo o seu grau de ionização, dessa forma diminuindo a força do ácido. Certo? Agora, pessoal, caso a base conjugada seja estável, é outra história. Certo? A reação com H+ tende a não ocorrer, certo? Ele não vai voltar. Ou seja, a quantidade de H+ é maior, o que quer dizer que o ácido é mais forte, certo? A quantidade de H+ na solução vai ser maior, o que quer dizer que esse ácido necessariamente é mais forte, certo? Beleza? Exemplo de analogias da vida. Anicles, tu mora só com teus pais? Moro com a minha esposa. Com tua esposa. Tu saiu de casa com quantos anos da casa dos seus pais?
Tá com 8 anos. Beleza. Tá Tu saiu da casa dos teus pais com emprego ou sem emprego? empregado desde sempre. Empregado desde sempre. Então tu só saiu da casa dos teus pais quando tu estava o quê? Estável. Não era não? Isso. Por que que tu não saía antes? Com 12 anos? Porque Queria tu morrer de era fome. instável. Porque tu era instável. Então tu não consegue ficar sozinho. Então a tua estabilidade te permite ficar só. A estabilidade da base permite que ela fique sozinha. Certo? E aumenta o quê? A quantidade de H+ na solução. Enquanto essa base fosse instável, ela ia pegar esse H+, ia reagir com ela e ia voltar para o ácido. Acho que ficou claro, né, galera? Não acontece a reação porque a base é estável. Eu acho que eu entendi. Então, o que eu vou olhar é a estabilidade da base conjugada. Sim, esse é um dos pontos. Agora, as propriedades. Descartar. Agora, as propriedades que afetam essa estabilidade são as seguintes. A eletronegatividade vai afetar essa estabilidade da base conjugada. A hibridização dos carbonos vão afetar a estabilidade da base conjugada. A força da ligação, o tamanho dos átomos que compõem o composto vão afetar a estabilidade da base conjugada. O efeito mesomérico vai afetar a estabilidade da base conjugada. O efeito indutivo vai afetar a estabilidade da base conjugada. Beleza? E ainda o tipo de solvente ou o fenômeno de solvatação, da forma que ele acontece, vai afetar a estabilidade da base conjugada. Então, o que você tem que ter na cabeça? Você vai olhar a estabilidade da base. Aumentou esse composto, tem uma base mais estável ou menos instável? Se a base for mais estável, ele vai ser mais forte que o cara que tem a base menos estável. Beleza? A ideia é essa, o princípio é esse. Agora eu tenho 6 propriedades que afetam a estabilidade da base. Vocês têm que entender como é que eu identifico cada uma delas. Certo? Vamos começar pela eletronegatividade. Definição de eletronegatividade, galera. A eletronegatividade é a capacidade que um elemento tem de atrair para si os elétrons em uma ligação. Certo? Isso quer dizer que elementos com elevada eletronegatividade são estabilizados por carga negativa. Entenda, eu gosto de chocolate. Eu, Bruno, gosto de chocolate. Se você me botar trancado numa loja da Cacau Show, eu não fico triste. Se eu puder comer. Se eu não puder comer, eu fico. Certo? Eu não fico triste. Beleza? Por quê? Eletronegatividade. Gosta de elétrons. Aí eu te dou uma carga negativa. Toma uma carga negativa. É a mesma coisa de eu ganhar uma cesta da Cacau Show. Oh, meu Deus do céu, alegria. Certo? Eu quero elétron. Eu gosto de elétron, recebo elétron, eu fico estável. Então, a carga negativa no átomo mais eletronegativo aumenta a estabilidade da base conjugada. E o contrário, não. Tá bom? Então, lockdown. Então, elementos muito eletronegativos, quando estão com carga negativa, são mais estáveis? Isso aí. Então, pessoal, se eu olhar para a seguinte tabela que tem a eletronegatividade e acidez, o que eu estou vendo? Está aqui o pKa. Ó. pKa. Porque quem já sabe, pessoal, que quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido, né? Beleza? Agora olha aqui para a eletronegatividade, ó. Tá em inglês, tá bom? Mas eu acho que dá para entender, né? Electronegativity é eletronegatividade, certo? Ó, 2,5, 3, 3,5, 4. Você está percebendo que a eletronegatividade está aumentando da esquerda para a direita? Todo mundo está vendo isso? O que é que está acontecendo com o pKa? Está diminuindo da esquerda para a direita. Está vendo? Ó? 51, 38, 15,7, 3,5. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Então, eu tenho um aumento na força ácida com um aumento da eletronegatividade. Por quê? Observe que quanto maior a eletronegatividade do elemento ligado ao hidrogênio, menor o pKa, ou seja, mais forte é o ácido. Eletronegatividade 4, pKa deu 3,5. Quando a eletronegatividade era 2,5, o pKa deu 51. Pô, isso aqui não é quase nem ácido. Isso aqui nem não dá nem para dizer que ele ioniza, 51.
de pKa. Você vai dar um valor tão minúsculo de Ka que você quase diz que nem ionização tem. Vocês entenderam aí a relação? A relação vocês entenderam? Agora vamos entender por quê. Por que isso? Olha os produtos das ionizações. Olha esse primeiro aqui, ó. O que é que eu formo? Carga negativa em cima do CH3. Nesse aqui, ó, carga negativa em cima do nitrogênio, carga negativa em cima do oxigênio, carga negativa em cima do flúor. Eu estou dando carga negativa para esses caras. O elemento que tiver a maior eletronegatividade vai ter a maior afinidade por carga negativa. Tipo assim, galera, outra analogia bacana. Quem é que gosta de carne? Aqui. Carne, gosta de carne, churrasco, churrascão. Eu. Pronto, se eu te botar no sal e brasa, gold, tu fica feliz ou tu fica triste? Rapaz, eu queria morar lá, viu? Pronto, tá igual eu na Cacau Show. Certo? Tu tem, ó, afinidade por carne. Se eu te der carne, tu fica feliz. Tu vai ser estável. Tu vai ter uma acidez maior. Agora, se eu colocar um vegano dentro de um rodízio de carne, tá aqui, o vegano, não gosta muito de carne, não. O que vai acontecer com o vegano? Ele vai fazer um protesto. Sem preconceito aos veganos, o meu irmão é vegano, tá bom? Mas ele não come carne. Botar o cara desse no rodízio é sacanagem. Vai pro buffet comer salada. Certo? Covardia. Então não tem afinidade. Aí você reduz a acidez do teu composto, porque tu perde a estabilidade da base conjugada. Então, esse íon aqui, ó, H3C-, ele é muito instável, certo? Ele não quer ficar com a carga negativa, ele não quer a carga negativa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar no H+, para voltar para essa forma aqui. E para ele estar de boa. Deu para entender, pessoal? O composto menos eletronegativo, ele não quer a carga negativa nele. Certo? Então ele vai reagir com H+ para poder se neutralizar. Enquanto que o flúor, ele está muito feliz com a carga negativa dele. Ele não quer nem dar para o hidrogênio, não. Sai fora, hidrogênio. Eu quero minha carga. Deixa eu aqui quieto. Deixa eu comendo minha costelinha gold. Certo? O conceito de eletronegatividade é esse. Certo? Eu expliquei. Que é só uma falácia. Não? Beleza. Agora vamos para a hibridização. O efeito da hibridação também está relacionado com a eletronegatividade. Beleza? A hibridização também tem o mesmo princípio, na verdade é a mesma coisa. Certo? Como assim? Seguinte, olha essas estruturas aí. Espero eu que vocês já saibam que esse carbono é sp3, né? Desculpa. Que vocês já saibam que esse cara é sp3, esse cara é sp2 e esse cara é sp. Para saber, fizeram prova. E tinha uma questão para classificar. Se não estão sabendo, chora depois. Certo? Entenda o negócio. Se eu tenho 4 orbitais aqui, que é o S e 3 P's, eu tenho só 25% de orbital S, não é não? Já que eu tenho 4, que é 100%, só tenho um S, é 25% de caráter S. No sp2, eu tenho 3 orbitais híbridos, que é 2 P's e 1 S. 33% de caráter S, de orbital S. E no sp, eu só tenho 2 orbitais híbridos, que é um orbital S e um P, ou seja, eu tenho 50% de caráter S. Vocês entenderam isso? Dos 25%, 33% e 50%? O que é esse caráter S? Que é a quantidade de orbitais híbridos, de orbitais S no orbital híbrido. Beleza. Aí, vocês vão lembrar que eu falei isso, falei quando? Não sei quando é que eu falei agora. Mas eu acho que eu falei. O orbital S, galera, ele é um círculo. Certo? E normalmente ele está próximo ao núcleo. O orbital S ele é próximo ao núcleo. Ele é um orbital interno. Ele é um orbital mais próximo do núcleo que tem. É o orbital S. Eu pergunto para vocês. O núcleo do átomo, ele é positivo ou ele é negativo?
Ele é neutro, né? Não, o núcleo. O átomo é neutro. Os elétrons são Ah, o núcleo é negativos, positivo, porque são o próximos. núcleo é positivo. Se o núcleo é positivo, ele atrai que carga? Negativo. Negativa. Show? Se o orbital S é aquele que está mais próximo ao núcleo, o orbital S vai atrair mais carga positiva ou mais carga negativa? Hein? O orbital S, está aqui o núcleo, positivão. Está aqui o orbital S, está aqui o orbital P. Quem é que vai ter maior força de atração por carga negativa? O orbital S, que está perto do núcleo, ou o orbital P, que está mais distante do núcleo? Tu fala de qual S? O S. Do S1. Tanto faz. Qualquer orbital S, ele está mais perto do núcleo do que o orbital P posterior. Ah, S1, P1, o S está mais perto. S2, P2, o S está mais perto. Sempre. Certo? Então, entre o S e o P, quem é que vocês acham que tem maior força de atração por carga negativa? S. O S. Beleza? Então, na hibridização SP3, eu só tenho 25% do S participando. Na SP2 eu tenho 33%, na SP eu tenho 50%. Então, dessas hibridações, quais que vocês acham que tem maior atração por carga negativa? A SP3, a SP2, a SP? SP, porque tem o maior caráter S. Se o S é o que tem maior atração, aquela hibridação que eu tenho maior quantidade do orbital S participando, vai ser que vai ter maior atração. Qual é a definição de eletronegatividade? Capacidade de atrair elétrons. O orbital S, que é mais positivo, também tem uma capacidade de atrair elétrons. Então, eu posso dizer, galera, que a hibridização SP é mais eletronegativa. Se ela é mais eletronegativa, qual é a consequência disso? O orbital S, que é mais próximo do núcleo positivo, atrai carga negativa. Ou seja, ele é mais eletronegativo. Entendi. Como a hibridização SP é composta por 50% de orbital S, ela vai ser uma hibridização mais eletronegativa. Isso aí, garoto. Agora, olha o pK da estrutura. Olha uma estrutura que tem hidrogênio aqui ocupando o lugar, certo? Se ele fosse ser liberado, se fosse ionizado, o pK é 50. Ácido fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Se for com ligação SP, ó, SP2, já diminui mais um pouco. Se eu comparar esse com esse, eu posso dizer que esse cara aqui é mais forte. Entre esses dois aqui, ó. Esse é mais forte, esse é menos forte. Certo? Comparando os KAs. Mas sem olhar para o K, olha para a estrutura. SP2 é mais ácido que SP. E olha para o SP3 como cai. Ele é quase 2 vezes mais ácido que o SP3. Certo? Por quê? Só por causa do caráter S. Tá bom? Aí eu pergunto, professor, são ácidos? Não, não são ácidos. Eles são hidrocarbonetos. Mas se eu quiser comparar a acidez desse cara com a desse cara, com a desse cara, eu vou ver que esse aqui é menos ácido do que esse. Por quê? Em função da hibridização do carbono. Ficou claro para vocês, pessoal? Em relação à hibridização, que é a mesma princípio da eletronegatividade. Esse cara que é mais eletronegativo vai receber melhor essa carga positiva, essa carga negativa, do que esse cara que é menos eletronegativo. Entenderam? A base conjugada vai ter uma carga negativa em cima dela. Isso aqui em cima são as bases conjugadas. Se ele é mais eletronegativo, ele acomoda melhor essa base conjugada, é mais estável, é um ácido mais forte. É o mesmo princípio, só que aqui vocês têm que adicionar o conhecimento de que a hibridização SP é mais eletronegativa do que a hibridização SP2 e SP3. Beleza? Beleza, galerinha? Legal, e agora? Agora nós vamos ver a influência da força de ligação, certo? Que é afetada principalmente pelo tamanho dos átomos, certo?
podemos dizer o seguinte, galera. Quanto maior o raio atômico dos átomos que formam a molécula, principalmente o átomo que está ligado no hidrogênio que vai ser ionizado, maior vai ser a ligação entre eles, a ligação química. O que deixa essa ligação mais fraca, facilitando a ionização. Só para vocês lembrarem, qual é a definição de raio de ligação química? Você tem aqui um núcleo, um átomo, e você tem outro átomo. Eles se não é nem interceptam, há uma interseção entre eles. E a ligação química ocorre aqui, ó, entre os núcleos. Se eu pego átomos de raios maiores, a ligação química aumenta ou diminui? Me digam aí. Hein? A ligação química está aumentando ou está diminuindo? Quanto maior for o raio? Diminui, né? Diminuindo. Está diminuindo? Quanto maior for o raio, vai aumentando. Mano. Certo? Por quê? Me perdi. Se eu vou aumentar o raio, o que é o raio? O tamanho. Raio do círculo, que é o raio. Quanto maior for o raio atômico dos dois átomos, aumenta ou diminui a ligação química? Ah, tá. Entendeu? Agora eu pergunto para vocês. Vocês já quebraram um palito de picolé? Adoro minhas analogias. Já quebraram o palito de picolé? Acabou de chupar o picolé e quebrou o palito. Já fizeram isso? Quem nunca, né? Aí você quebra o palito. Ficou metade. Aí tu quebra de novo, não quebra? Aí fica metade. Quebra essa metade aqui, quebra, filho. Dá pra quebrar, só que é no dente. Aí você quebra no dente. Aí fica um pedacinho assim. Ó. Aí tu não quebra mais nem pagando. Percebeu aqui que se eu fizer uma analogia com ligação química, eu consigo dizer que as ligações mais curtas são mais fortes? Hein? Sim. Verdade. Se a ligação é mais forte, galera, deixa eu puxar aqui, ó. Certo? Olha aqui o diagrama. HF, HCl, HBr, HI. Certo? Se a ligação é mais forte, o que é a acidez? A acidez é ou não é eu pegar esse HF e formar H+, mais F-? É ou não é isso aqui? É ou não é eu quebrar a ligação que une o cloro e o flúor? Perdão, o hidrogênio e o flúor. Hein? Eu tenho ou não tenho que quebrar a ligação para que tenha acidez? Tenho. Eu pergunto para vocês, essa ionização vai ser maior ou vai ser menor se a ligação for forte? Hein? Maior. A ionização vai ser maior, será? Pensa comigo. Vou fazer assim agora. HF, curtinha, HCl, maior, HBr. Onde é que é mais fácil eu quebrar a ligação? No HF, no HCl ou no HBr? Palito de picolé. Hein? HBr é mais fácil de eu quebrar a ligação, porque é maior. Olha para cá, ó. Isso aqui, ó, Bond Dissociation Energy, é a energia de quebra da ligação. Percebe que a energia do HF é maior que do HCl, que é maior que a do HBr, que é maior que a do HI. Certo? A energia da ligação vai diminuindo de acordo com o aumento dela. Certo? Quanto maior a ligação, certo? Mais fraca vai ser a ligação. Beleza? Aí você vê o que com a acidez, ó. O pKa está diminuindo, ó, de 3,5 para -7, para -8, para -9. Certo? Beleza? Entenderam aí como é que afeta? Quanto maior a ligação, mais ácido. Certo? Como é que eu vou saber se a ligação é grande? Pelo raio atômico. Como é que eu sei qual é o raio atômico? Tabela periódica.
tabela periódica. Na tabela periódica, galerinha, o raio atômico é uma propriedade periódica. Vocês viram em química geral isso aí. Aqui é a tabela periódica. O raio atômico aumenta de cima para baixo e aumenta da direita para a esquerda. Ou seja, esse elemento aqui, ó, é o que tem o maior raio atômico da tabela. Esse elemento aqui, ó, é o que tem o menor raio atômico da tabela. Então, se eu tenho esse elemento comparado com esse elemento, eu consigo dizer que esse aqui tem um raio atômico maior. Perdão. Eu consigo dizer que esse aqui, pela posição na tabela, tem um raio atômico maior. Se o raio atômico é maior e ele está ligado a um hidrogênio, essa ligação vai ser mais comprida. Se essa ligação vai ser mais comprida, comparado com esse aqui, se estivesse ligado a um hidrogênio, esse aqui seria um ácido mais forte do que esse. Vocês conseguiram entender? Quanto maior o raio atômico, maior a ligação. Quanto maior a ligação, mais fácil de quebrá-la. Quanto mais fácil de quebrá-la, maior vai ser a ionização dos hidrogênios, mais forte vai ser o ácido. Beleza? Beleza. Aí o Lockdown faz uma pergunta extremamente inteligente, porque parece que foi eu que fiz. Professor, mas quando eu levo em conta a eletronegatividade, não era para ser o contrário? Já que o flúor é mais eletronegativo, não é para ele acomodar melhor a carga, já que do que o cloro, por isso ele seria mais ácido? Certo? Certo? Portanto, eu não sei o que eu botei portanto, né? Mas, galera, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando eu estou comparando a acidez em moléculas que têm um comprimento de ligação semelhante, o comprimento da ligação é parecido, aí quem vai mandar é a eletronegatividade. Agora, quando o comprimento de ligação é diferente, aquele maior vai ser um ácido mais forte. Deu para entender, pessoal? Eu tenho duas coisas que regem a eletronegatividade entre as ligações e o comprimento da ligação. Se for o mesmo comprimento para duas moléculas diferentes, aquela mais eletronegativa é o ácido mais forte. Mas, mesmo que a eletronegatividade seja mais forte em um, se o outro cara tiver um comprimento de ligação maior, ele vai ser um ácido mais forte que o outro. Ficou claro para vocês isso? Hein? Beleza. Pessoal, seguinte. Eu tenho que falar ainda de efeito mesomérico, efeito indutivo e solvatação. Eu acho que eu consigo terminar. Bora lá. Efeito mesomérico. Efeito o quê, professor? Efeito mesomérico, que é também conhecido como efeito ressonante, certo? Que é basicamente o quê? O efeito... Não, galera, seguinte. Eu prefiro parar 10 minutos mais cedo e ver isso aqui com mais calma. A gente tem tempo. Eu consegui adiantar algumas coisas, a gente consegue na próxima aula, e a próxima aula é tranquilo o assunto. Melhor, Vou falar viu? tudo isso aqui, ó. Ó, isso aqui tudinho ainda. E explicar com calma. Certo? Ó, isso aqui tudinho. Em 9 minutos, vou falar correndo. Beleza? Beleza, meu filho, fica melhor. Então, vamos encerrar a aula por agora. Semana que vem a gente continua. Olha o tanto que eu vou para falar ainda. É doido, né? Não, não. Nem que eu queira. Mas eu já esperava que eu não conseguisse. Certo? Deixa eu... Feriado de quê, macho? Segunda-feira que vem. Deixe de onda. Fazer a chamada aqui de vocês, tá bom? Vai. Pode ter mais feriado, não. Eu acho que não tem mais, não. Minto, tem um feriado ainda. Corpus Christi. Ei, Bruno, tu vai lançar quando a nota oficial mesmo? Homem, nem me fale que eu tenho corrigir de prova, que eu fico triste. Cara, Qualquer coisa, bota 10 aí pra galera, mano. Aí já era. aí é bom demais, né, não? Só Cara, precisamos de chocolates. eu vou corrigir essa prova. Primeiro eu vou ter que correr para preparar a aula da semana que vem. Quando eu preparar a aula da semana que vem, quando eu tiver com a aula da semana que vem pronta, aí eu preparo a prova, eu corrijo as provas.
assim, é o jeito. Porque Beleza. quinta-feira, Vamos ficar cara, nessa tensão, né? quinta-feira é o dia de doido, porque eu tenho 3 aulas para dar, e as 3 aulas que eu tenho, controle de qualidade de medicamentos, química analítica aplicada à farmácia e orgânica com vocês, eu não tenho aula pronta. Eu tenho de química geral, que eu dei semestre passado, pronta já pro Meet. Ou seja, eu tenho que preparar 3 aulas zero para quinta-feira. Aí, meu irmão, aí é selva. Aí nem dorme. Beleza? Então, o esquema é esse. Eu só vou para corrigir as provas quando eu terminar as aulas. Porque não adianta eu estar com as provas corrigidas e sempre corrijo com amor. Não adianta eu estar com as provas corrigidas e as aulas não estão prontas, né? Chegar aqui. Ou então posso dar as aulas fuleirais para vocês, porque eu tenho aula pronta, mas tem que estar bonitinha como eu faço. Como é, Nicolas? Corre com amor mesmo, pelo amor de Deus. Com muito amor mesmo. Seja bonzinho, professor. Corrija com amor. Isso. Lembre da empatia. Tá certo. Pode deixar, galera. Se não tiver copiada da internet nem do coleguinha, tá de boa. Como eu encerrei a prova faltando 2 minutos para acabar o tempo. Por aí tu tira o nível. É isso aí, tá fácil a prova, macho. Eu 2 segundos. Vocês estão bem, eu recebi umas mensagens assim. Professor, eu estava fazendo a prova e fechou sozinho. Coincidência, né? Acabou o tempo.